Amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história que Jesus contou para ensinar algo muito importante. Essa história se chama a parábola do semeador. Vocês sabem o que é um semeador? É alguém que planta sementes. Então, fiquem atentos, porque essa história vai nos ensinar como o nosso coração pode ser um lugar para as coisas boas de Deus crescerem. Vamos lá? Era uma vez um semeador que saiu para plantar sementes no seu campo. Ele carregava uma sacola cheia de sementinhas e ia jogando elas pelo chão. Algumas sementes caíram no caminho, sabe? Aquele chão duro onde as pessoas e os animais pisam? Pois é, as sementes que caíram ali não conseguiram crescer. Vieram os passarinhos e, nhaque, comeram todas as sementes. Agora imaginem o semeador andando mais um pouquinho. Ele jogou sementes em outro lugar, mas sabe onde elas caíram? Num terreno cheio de pedras. Lá até tinha um pouquinho de terra. Então as sementes começaram a brotar. Mas tinha um problema. As raízes não conseguiam crescer porque o chão era muito raso. Quando o sol esquentou, as plantinhas ficaram fracas e secaram rapidinho. Que pena, né? O semeador continuou plantando e algumas sementes caíram no meio dos espinhos. No começo, elas até cresceram um pouco, mas os espinhos cresceram mais rápido e sufocaram as plantinhas. Elas não conseguiram se desenvolver, mas nem tudo estava perdido. Algumas sementes caíram em boa terra, uma terra fofinha e cheia de nutrientes. Essas sementes cresceram, ficaram fortes e deram muitos frutos. Uau, tinha tanto fruto que era 30, 60, até 100 vezes mais do que o semeador tinha plantado. Que coisa incrível, não é? Depois de contar a parábola, Jesus explicou para os seus discípulos o que ela significava. Ele disse que as sementes são como a palavra de Deus, que é ensinada para as pessoas. E o tipo de solo, ou seja, onde as sementes caem, representa os nossos corações. Querem saber o que isso quer dizer? Eu vou explicar direitinho. As sementes que caíram no caminho duro representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não deixam ela entrar no coração. É como se o coração delas estivesse fechado. E aí o inimigo vem e tira a palavra de Deus bem rápido, igual os passarinhos comeram as sementes. As sementes que caíram no terreno cheio de pedras são aquelas pessoas que até ficam felizes quando ouvem a palavra de Deus, mas não deixam ela criar raízes. Elas desistem quando aparecem problemas ou dificuldades, igual as plantinhas que secaram por causa do sol. E as sementes que caíram no meio dos espinhos, elas são como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas se distraem com outras coisas. Elas ficam preocupadas demais com dinheiro, sucesso ou coisas materiais, e essas preocupações sufocam a palavra de Deus no coração delas. Mas as sementes que caíram na boa terra, essas são as pessoas que têm um coração aberto e cheio de vontade de aprender. Elas ouvem a palavra de Deus, guardam no coração e deixam ela crescer. Assim, elas fazem coisas boas e ajudam outras pessoas, espalhando o amor de Deus por onde passam. E aí, amiguinhos, o que vocês acham que Jesus queria nos ensinar com essa história? Ele queria dizer que nosso coração precisa ser como a boa terra, pronta para receber a palavra de Deus e deixar ela crescer. Quando a gente ouve as histórias da Bíblia e aprende sobre o amor de Deus, precisamos colocar em prática e fazer coisas boas, ajudando as pessoas e sendo bondosos. Então lembrem-se, não sejam como o caminho duro, nem como o terreno cheio de pedras ou os espinhos. Sejam como a boa terra, prontos para crescer e dar muitos frutos. Porque quando a palavra de Deus cresce no nosso coração, ela transforma a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. E essa, amiguinhos, é a história da parábola do semeador. Espero que vocês tenham aprendido algo muito especial hoje. Até a próxima história. E não se esqueçam, cuidem do coração de vocês para que ele seja sempre como a boa terra.